Oi, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho, né? 2020. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Então vamos começar a aula de história, né? Hoje é quarta-feira, tem aula de história, tá? Então pega lá o livro de vocês de história. Nós iniciamos lá, né, da última aula, a unidade 2, nós iniciamos, daí já vimos sobre o trabalho no engenho, né, sobre a plantação da cana-de-açúcar, daí depois veio a descoberta do ouro e a fundação das vilas de Minas Gerais, né, as primeiras riquezas, né, do país. Primeiro foi a cana-de-açúcar, depois a descoberta do ouro. Aí hoje nós vamos continuar, mas hoje vem as fazendas de café, tá? Então primeiro foi a cana-de-açúcar, o ouro, agora é o café. As fazendas de café. Aí tem algumas coisinhas para fazer lá atrás, né? Algumas atividades para vocês fazer. Mas vamos dar continuidade mais um pouco. Aí depois corrige tudo de uma vez, né? Então na página 50. Hoje vamos continuar da página 50. As fazendas de café. O café também foi um dos principais produtos agrícolas do Brasil. Inicialmente, foi cultivado para atender ao consumo dos brasileiros. Contudo, em pouco tempo, ricos fazendeiros iniciaram a produção de café, com a intenção de exportar principalmente para a Europa e os Estados Unidos, a partir de 1830. Representação de uma fazenda de café. Então, aqui tá, né? É uma fazenda, né? É uma fazenda uma fazenda antiga, né? Aquelas fazendas de café antiga. Aí vamos ver o que tem lá na fazenda de café. A casa do proprietário era uma grande edificação, onde vivia o fazendeiro de café e sua família. Aí lá tem a lavoura de café, ou cafezal, né? Onde que eram plantados lá. Aí tem lá na senzala viviam os escravizados, né? Lembra do engenho, do cana-de-açúcar, que também tinha o casarão, né? Que era a casa dos donos dos engenhos. Aí também tinha senzala, né? Porque naquele tempo era tudo pelos escravos, a mão de obra, né? Então lá tem a senzala, onde viviam os escravos. O terreiro local de secagem do café. Os terreiros, né? Eles escolhiam o café. Aí tinha aqueles terreirão, né? Que eles falavam, né? As pessoas falavam terreirão, né? Onde eles escolhiam o café e ali eles distribuíam os cafés ali pelos aqueles terreiros, né? Para secagem, né? Eles faziam ali um limpo, né? E assim, não sei se naquela época já usava cimentar. E dali eles ponhavam o café e ali o café ia secando, né? Eles iam mexendo para lá e para cá até o café secar e chegar ao ponto de torrar, né? Para moer e daí fazer o café. Aí lá
no canto lá tem a Casas de Máquinas e Tulhas. O café era selecionado, limpo e ensacado na casa de máquinas. A tulha era o local onde o café era armazenado para ser vendida. Então, tinha lá, né, lá onde o café era processado, né? A tulha era o lugar onde eles ficavam guardados, né? Vocês podem nunca ter visto falar na tulha, mas se você perguntar para a avó ou até para a bisavó, elas vão lembrar, né? O que é tulha. Geralmente quem morou no sítio há muitos tempos, né? Há muitos anos atrás, sempre teve as tulhas, né? Onde era guardado as coisas, né? Estocado as plantações. Então tá, né? Representação da fazenda de café. Novamente, a mão de obra largamente utilizada foi a escravizada. E a produção se concentrou entre as províncias do Rio de Janeiro e de São Paulo, na região do Vale do Rio Paraíba do Sul. A palavra e o texto, província, subdivisão do território brasileiro na época em que o Brasil era um império. Então, isso significa a palavra província. A sociedade cafeeira era semelhante à sociedade açucareira, pois tinha fortes características rurais. As cidades próximas às fazendas eram pequenas e a maior movimentação de pessoas se dava nos fins de semana, durante as celebrações populares e religiosas. O café também foi um grande investimento dos antigos senhores de engenho e ex-mineradores. E as lavouras se estenderam para a região oeste de São Paulo, que se tornou a província mais próspera e a maior produtora de café nesse período. Para facilitar o transporte do café, houve também um grande investimento no transporte ferroviário. Então, lá está a ilustração da inauguração da Estrada de Ferro D. Pedro II, publicada em um jornal de 1863. Então, lá quando começou, né, as primeiras estradas de ferro, para eles fazer, né, as exportação dos café, né? Que passou, que daí, depois que deixou a cana-de-açúcar, a mineração, aí passou o café, né, a ser um grande investimento, né? Que vocês podem ver que até os senhores de engenho e os ex-mineradores, né, que trabalharam com o ouro, foram fazer plantações, foram mexer com café também, né? Então, ali passou a ser a grande riqueza daquela época, então, depois da cana-de-açúcar e do ouro, passou a ser o café, né? Então, até que eles começaram a construir as ferrovias, né? A estrada para os trem passar, né? Para exportar e transportar, né, as cargas de café, porque passou a ser muito grande, né, a demanda, né. Daí surgiu as primeiras ferrovias. Além de servir para o carregamento do mercado, o trem passou a ser o meio de transporte usado pelas pessoas que se deslocavam para outras regiões em busca de oportunidade de trabalho, devido à expansão do café, o que impulsionou a migração para o oeste paulista. Então, além das ferrovias servir para transportar, né, as carga de café, também servia para as pessoas, né? Daí elas começaram a migrar, né?